Aleluia. Amém, meus amados? Seu amor não falha. Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos, irmãos do Facebook. Graça e paz. Logo mais também no YouTube. Quero agradecer também pelos compartilhamentos das nossas mensagens. Isso está fazendo com que a graça de Deus avance, principalmente aqui na Bahia. Amém, meus amados? Olha lá o tema da mensagem: o marido tem ardente ciúme. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 6, e o versículo é o 34. Diz assim: porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. 35. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que se aumente os presentes. Porque o ciúme vai deixar o marido furioso. O ciúme deixa o marido irado. E por mais que aumente os presentes, não vai apaziguar a ira do marido. Ele vai continuar irado. Porque o ciúme, ele já traz em si esse sentimento de vingança, de ódio. Ô irmão, o que é que você vai falar nesta manhã? Eu usei essas duas passagens porque se trata acerca do ciúme, para dar ênfase ao nosso sermão nesta manhã. Olha o que diz a palavra de Deus no livro histórico de João, capítulo 3, versículo 26. Olha lá. João, ele foi convidado para um casamento. João foi o último convidado. Ele foi o último profeta da lei. E ele foi convidado para as bodas. Estava ali o noivo e a sua pretendente, a igreja. E o noivo era Jesus. E João foi convidado. E olha o que aconteceu. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Chegaram para João e disseram: ó Rabi. Os discípulos de João chegaram e disseram: Rabi, mestre, aquele de quem tu deu testemunho, a ele ali batizando, e todos estão indo atrás dele, estão te abandonando, João. Foi isso que aconteceu quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e outro discípulo se levantou e já foi atrás de Jesus. E alguns outros discípulos disseram: olha, ele está batizando e todos estão indo atrás dele. Mas isso aqui é uma calúnia. Já tem alguma coisa errada aqui. Os discípulos de João já erraram aqui num ponto. Disseram que ele estava o quê? Batizando. Mas João Batista, ele disse lá no livro histórico de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11 a seguir, ele disse: eu, não é ele, eu vos batizo com água para o arrependimento. Depois de mim, após mim, vem um que é muito maior do que eu. Ele é primeiro do que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito. Mas os discípulos de João chegaram e distorceram isso, distorceram a fala de João. Olha, mestre João, aquele de quem tu deu testemunho lá no Jordão, ele está indo e ele está batizando e todos vão ter com ele. João 4:2. Ainda que Jesus mesmo não, mas os céus, Jesus nunca batizou ninguém em águas.
Mas os discípulos de João disseram: ele está batizando. Os discípulos de João estavam querendo anular a obra que Cristo ia consumar na cruz. E João disse: não, eu batizo com água, sou eu. Ele batiza com Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Não, mas ele está indo e está batizando, e todos estão indo atrás dele. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Eram os discípulos de Jesus que batizavam, Jesus não batizava. 27, João 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado no céu. Se estão indo atrás dele, é porque ele recebeu do céu. Se estão me deixando, estão seguindo ele, é porque ele tem algo do céu. Porque o homem não recebe coisa alguma se não lhe for dado do céu. 28. Disse João: vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo. João estava dizendo: eu não sou o Messias, eu não sou o ungido, o Salvador. Vocês me são testemunhas. Porque João não queria a glória para si, porque o marido, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é ciumento. Ele tem ciúmes da sua esposa. E não adianta tentar barganhar com presente. Não, Senhor, mas se eu fizer esse sacrifício, eu tenho certeza que o Senhor vai receber. Não vai. Ele não quer presente. Ele não aceita barganha. Disse Samuel ao rei Saul: melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Não adianta tentar dar presente que ele não pediu. Mas eu vou dar os 21 dias de jejum de Daniel. Ele não quer. Mas eu vou para o monte, Jesus. Ó Jeová, tu não está vendo meu sacrifício? Ele não quer. Ele não é subornado. Ele não aceita a barganha. E a religião, o sistema está barganhando com Deus. Mas ele é ciumento. Ele tem ciúme pela sua esposa. E João, que era convidado para as bodas, sabia disso. Porque o marido não divide sua glória com ninguém. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Eu estou apenas cumprindo o dom e um propósito que ele mandou, que ele estabeleceu. Mas eu não sou o marido. O que estão fazendo hoje? Estão deixando de se relacionar com a sua esposa e querem se relacionar com a esposa de Cristo. Querem mandar e determinar na esposa de Cristo, quando ele diz que a sua esposa, ela já tem cabeça. Glória a Deus. João sabia que a esposa já tinha um dono, e ele era ciumento. Ele é um fogo consumidor. Glória a Deus. Mas eu agrado com meus 10%. Não agrada. Mas eu agrado com a minha campanha da oração forte. Não vai. Porque para agradar o esposo, para agradar o marido, deve ser por intermédio da graça de Deus em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Tendo, pois, irmãos, recebido um reino inabalável de justiça, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos agradavelmente, com reverência e santo temor.
Ele não aceita presente. Ele aceita obediência por intermédio da sua palavra. Amém. Glória a Deus. João 3,29. Aquele que tem a esposa é o esposo, é o marido. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, com a voz do marido. Assim, pois, já este meu gozo, esta minha alegria está cumprida. João disse aos seus discípulos: deixe ele lá. Ele tem a sua esposa. É ele que governa, é ele que dirige a sua esposa. E já que vocês não estão sabendo, ele é ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. É porque quando eu orar, você não vai. É quando Jesus operar. Glória a Deus. Quando eu profetizar, se prepare que portas vão. Não é quando eu profetizar, é quando Jesus abrir as portas. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Amém. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo, basta ser amigo, meu irmão. Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 15, no versículo 15: não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz os seus senhores. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Aleluia. João disse: eu quero ser apenas amigo. Por que, João? Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve. O amigo ouve a voz do esposo, disse João. O ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Jesus, no seu ministério terreno, ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha e me seguirão. João disse: eu sou ovelha, eu sou amigo do esposo, eu assisto a ele, eu ouço ele e eu me alegro muito, porque os filhos de Deus têm prazer na voz de Deus. A noiva, não mais noiva, a esposa ataviada, perfeita, ela tem prazer na voz do esposo. A igreja, a esposa, ela consulta o marido, o cabeça, Jesus Cristo. Ela não consulta o profeta Elias, ela não consulta Moisés, ela não consulta o pastor fulano, o pastor Pedrão, ela consulta o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Glória a Deus. Por quê? Porque ela tem prazer na voz do Senhor e se alegra muito. Paulo disse aos Hebreus: não endureçai os vossos corações quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Aquele que tem a esposa é esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João disse: eu estou satisfeito com quem ele é e com quem eu sou. João disse: eu não quero tomar o lugar dele, mas o sistema está tentando tomar o lugar de Jesus. O sistema, os homens da religião estão querendo assumir o lugar de Deus. Querem direcionar o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, pelos seus próprios conhecimentos, quando é pela palavra que essa igreja, que esse corpo, que essa esposa é direcionada. Por quê? Por causa do cuidado. Porque ele é extremamente ciumento com o que é seu. Nós somos a menina dos olhos de Deus, ferramenta preparada contra a igreja, contra a esposa
não prevalecerá. As portas da morte, as portas do inferno não prevalecem contra a esposa, contra a igreja de Jesus Cristo. E João disse: a minha alegria já está cumprida. 30, olha lá. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Porque é ele que é o marido da igreja. É ele que é o cabeça da igreja. Mas João, ele está batizando. João disse primeiro que ele nem está batizando. Vocês já chegaram aqui com a mentira. Ah, mas estão indo atrás dele. Deixem ir. Olha hoje os homens. Você vai para onde? Não vai congregar mais comigo, não? Está indo para onde? Está debaixo de maldição. João disse: deixa aí. Deixa aí, porque é ele que é o Cristo. É ele que é o marido. E ele é ciumento. Ontem eu conversando com o Geraldo Moraes, eu dei risada com ele. Esse comentário: não pode beber água de outra fonte, para não dar dor de barriga. Aí colocou lá o nome da empresa. Eu digo: sim, estão com medo, como diz o irmão Geraldo, que nos prende não é a cerca, mas é o bom alimento. Por quê? Porque a esposa, ela já tem marido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Disse João: aquele que vem da terra é da terra e ele fala da terra. Disse Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a seguir: se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra da majestade. 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo, pois morrestes e as vossas vidas estão escondidas nele. O que é que nós vemos hoje? Os homens ensinando vocês a buscar as coisas da terra. A teologia da prosperidade. Você não tinha nada, agora você tem. Quem pode ter esse testemunho? É porque eu não tinha carro, hoje eu tenho 2, mas o irmão passa e ele me dá uma carona. Não, eu não tinha casa, hoje eu tenho 3. Aí Jesus disse: vende um e dá quem precisa. Porque estão buscando as coisas da terra. Aí João disse: quem é da terra, prega o reino da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. Um dia questionaram Jesus, fizeram uma pergunta a Jesus, aí Jesus respondeu com outra pergunta: me dizeis vós, o batismo de João é da terra ou é do céu? E os fariseus ficaram preocupados em responder. Se dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que então não creio nele? E está falando do céu. Se dissermos que é da terra, nós estamos preocupados com a multidão que tem João como profeta. E eles disseram: nós não sabemos responder. Porque é isso, o sistema não sabe responder. Você pergunta, eles ficam voando. Nós não sabemos responder. Aí Jesus disse: eu também não vou falar não. Mas hoje, irmão, nós sabemos ou não sabemos? Sabemos por quê? Porque o batismo de João era da terra. Terra! Era da terra, irmão. Mas João disse que quem vai batizar com o batismo do céu é aquele que vem do céu. Por quê? É sobre todos. Glória a Deus. Olha lá, 32. A irmã Carla vai me pegar aí. Ela sempre me pega. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ninguém queria aceitar o seu testemunho. Aquilo que ele viu e ouviu, ele viu e ouviu por quê? Porque ele veio de lá. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e achado na forma de servo, foi para a morte e morte de cruz.
Ele ouviu, ele viu e ele ouviu, e isto testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E nós confessamos nesta manhã que nós aceitamos, recebemos o seu testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Nós aceitamos sim, Jesus. Nós recebemos, nós cremos no teu testemunho, que o Senhor, sendo Deus, se fez servo para morrer pelas nossas vidas nesta manhã. Assim é, aleluia. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Disse Paulo em 2 Coríntios 13:8: e nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Por que, Paulo? Porque a esposa, a igreja, disse Paulo a Timóteo, ela é a firmeza, o esteio da verdade. Andai no meio dela como convém. João 3:34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras características de quem Deus enviou, de quem Deus levantou, de quem Deus preparou, de quem Deus capacitou para estar direcionando, levando o povo de Deus a sua palavra. Está aqui, ó. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Eu não estou aqui para contar conto da carochinha, história de Zaqueu. Eu não estou aqui para contar história lá de Davi e Golias. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus, a palavra do Cristo ressuscitado para a tua vida. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. João Batista estava se referindo a Cristo. Deus não deu a ele o Espírito por parcela, por medida, por gotinha, não. O Espírito está nele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo a sua amada esposa. Reconciliando consigo mesmo o seu povo, não lhes imputando o pecado, porque o marido perdoou as dívidas no Calvário. A esposa estava em dívida com o marido, a esposa estava ausente do marido, a esposa, ela não se relacionava mais com o marido. Por quê? Porque alguém usurpou a posição do marido lá no Éden. Então o relacionamento com o marido foi cortado. Mas quando ele veio, ele juntou novamente, ele reconciliou-se com a esposa. E é por isso que hoje nós, a esposa de Cristo Jesus, temos ligação direta com o esposo. Não precisamos mais de sacerdócio humano, porque o mesmo Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é a bênção do pastor. Está abençoado com todas as sortes de bênção. Mas se ele amaldiçoar, ninguém pode amaldiçoar que o esposo abençoa. Mas se eu não sacrificar, se eu não fizer por onde, ninguém anula a obra perfeita de Jesus Cristo no Calvário. Pedro queria anular, Paulo disse: para Pedro, você não está andando conforme a verdade do Evangelho. Porque se eu procuro me justificar pelas obras da lei, eu estou anulando o que Jesus fez na cruz, e eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu
em vão. E nós não recebemos porque ele não morreu em vão pela sua esposa. Parte B. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, porque nele habita corporalmente, disse Paulo, toda a plenitude da divindade estava em Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor aí há liberdade. E João disse: é Ele que é o marido. Eu me alegro com a presença dele e com a voz dele. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O cuidado que João Batista tinha: é necessário que eu diminua para que ele cresça, porque eu sou apenas um convidado para a festa. Paulo também tinha esse mesmo sentimento, olha lá. Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Paulo diz: eu estou zeloso, eu estou com cuidado de vocês, porque eu tenho preparado vocês para apresentar vocês como uma virgem pura a um só marido, a saber, Cristo. Paulo disse: não é de João, não é de Pedro, não é de Tiago, não é de Maria, não é de Apolo, também não é minha. A esposa já tem um marido, é Cristo. Muitos filhos de Deus que me ouvem aqui nesta manhã estão em adultério, estão se prostituindo, porque estão deixando, como igreja, de se relacionar com a cabeça, que é Cristo, para se relacionar com religião, com os homens, com os líderes, homens desprovidos da verdade. Estão deixando de se relacionar com a cabeça, estão deixando de se relacionar com o marido espiritual, que é Cristo, para se relacionar com coisas, com objetos, com vassouras, com rosas, com óleo, com sabonete, com sabão em pó, com pedras. Pedro um dia quase deixa o cabeça, quase deixa o marido. E quando Jesus se transfigurou, um lado Elias, outro lado Moisés, e Pedro disse: uau, que maravilha! Jesus, permita-nos construir 3 casinhas aqui, 3 tendas, uma para Moisés, uma para o Senhor e outra para Elias, e nós vamos ficar aqui. Mas a voz bradou do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Não é para ouvir Elias, que representava os profetas, não é para ouvir Moisés, que representava a lei. Por quê? Porque o cumprimento da lei dos profetas é Cristo. Ele não aceita prostituição e fornicação. Não vá atrás de Moisés, não vá atrás de Elias, não vá atrás do irmão do sapatinho de fogo, não vá atrás da irmã da revelação do cocó de fogo, porque isso é prostituição. É para ouvir Jesus. E João Batista disse: eu me alegro com a sua voz. O problema é que muitos não têm mais prazer com a voz de Jesus, estão dando ouvido a outras vozes, estão dando ouvido aos gaviões, os urubus. Por quê? Porque a igreja está perfeita, adornada, limpa, abençoada. E aí eles vêm, ó: eu sei que tu tem marido, eu sei que tu tem cabeça, mas tu não quer se envolver comigo, não? A igreja não vigia, vacila. E o que é que eu faço para me envolver com você? É só fazer um jejumzinho, é só ir buscar no monte a presença do outro. E o marido é ciumento, ele não divide a sua glória com ninguém.
E Paulo disse: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Ele também falou para os Gálatas, capítulo 1, versículo 6: eu estou perplexo, admiro-me de que tão depressa vocês deixaram o marido de vocês que chamou vocês na graça e passaram para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns aí que estão querendo se relacionar com vocês, e vocês estão encantadas com eles. Capítulo 3 de Gálatas: vocês, quem vos enfeitiçou? Vocês receberam o Espírito pela fé ou pelas obras da lei? Claro que foi pelo Espírito, claro que foi pelo marido, claro que foi pelo cabeça. E por que vocês estão indo atrás de amantes? Cuidado, porque ele é zeloso, ele é fogo consumidor, ele tem ciúmes. Por quê? Porque ele pagou. Por quê? Porque ele é dono. Olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Paulo está fazendo esse paralelo aqui entre casamentos, sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus, ele é o salvador do corpo, porque ele é o cabeça da igreja. Olha lá, 24. De sorte que assim como a igreja está o quê? Sujeita a Cristo, a igreja deve estar sujeita a Cristo, porque é Ele que é o marido. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. A minha mulher não vai ser sujeita ao marido de outra. Sujeita aqui não é ser escrava, não é eu pisar. É entender o conceito de homem e mulher, de casamento. Então a minha mulher é sujeita a mim, e eu devo ser também sujeito a ela. Ou amá-la. Amá-la, não é mala não, amá-la. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Olha lá, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem se entregou pela igreja? Foi João Batista? Foi Elias? Foi Davi então? Cristo! Foi Cristo que se entregou pela igreja. Portanto, ele é que é o marido, não é Paulo. Vocês só falam de Paulo, parece até que vocês adoram Paulo. Não, é porque Paulo é que trouxe isso com mais força, com mais entendimento, para que nós venhamos entender que a igreja está bem casada. Glória a Deus. Olha lá, parte B. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem se entregou pela igreja não foi o fundador de uma catedral aí há 100 anos atrás, irmão. Não, porque aquele homem, ele há 100 anos que ele vem pregando. Eu não tenho nada a ver com o centenário, com o milênio. Nós temos a ver com Cristo Jesus e a sua palavra. Não, porque aí você vai mexer em uma estrutura romana, protestante. Vamos mexer nesse negócio aí e vamos declarar para que todos ouçam que a igreja ela já tem um marido, e esse marido é ciumento, porque ele não divide a glória com ninguém. Marido arde esse homem, irmão. 26. E ele se entregou por ela para quê? Aí ele diz assim: você sabia que Jesus te ama? Ele deu a vida por você. O abençoado diz: não me diga. Aí depois o mesmo que disse isso começa a condenar o irmão. Tão miserável, desgraçado. Não quer obedecer a liderança? Não quer vir para o jejum? Não quer participar dos sacrifícios? Então é um rebelde. Mas tu não falou que Jesus morreu por mim? Morreu. Para quê? Se entregou. Para quê? Se deu. Para quê? Se doou. Para quê? Se derramou. Para quê? Para isso. Para santificar.
purificando com a lavagem do batismo de João Batista. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Glória a Deus. A igreja dos homens querem, se esforçam, mas nunca vão conseguir. Querem purificar a igreja com mergulho em águas. Querem purificar a igreja com rudimentos, com elementos, com sacrifícios, com ordenanças, com campanhas, com dinheiro. Eles querem santificar desse jeito, mas desse jeito não funciona. Porque o jeito que funciona foi o que Cristo fez na cruz. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. João capítulo 15, versículo 3. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. 27. Para apresentar a si mesmo. Jesus fez tudo isso para nos apresentar a Ele mesmo. Para nos apresentar, para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa. Olha lá, essa igreja está em pecado. A igreja de Jesus não. Nós erramos, nós falhamos, mas nós não estamos em pecado, porque Colossenses 2,14, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Nós não estamos em pecado porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja que é bem casada, que tem um marido, que é Cristo, que tem um cabeça, está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que ele se manifestou para aniquilar os nossos pecados. Porque a igreja de Jesus Cristo, onde ele é o marido, onde ele é o cabeça, Hebreus capítulo 10, versículo 10, que com a única oferta ele aperfeiçoou para sempre o seu povo. Glória a Deus. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como está a igreja de Jesus? Santa e irrepreensível. Santa, separada. Fomos chamados com uma santa vocação. E está também irrepreensível. A igreja de Jesus, que anda na palavra de Jesus, não é chamada a atenção em todo tempo. A igreja de Jesus, que anda na revelação do Evangelho de Cristo, ela não é chamada a atenção toda hora. Quando Pedro vacilou, Paulo chamou a atenção: você está sendo digno de repreensão. Você está sendo digno de ser chamado a atenção. Mas esse, Pedro, não é o chamado, porque o chamado é ser santo e irrepreensível. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa é a posição da igreja, amado. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando chegarem para você, mas você tem que fazer, você brada: ele já fez e eu já recebi, tenho prazer em ouvi-lo, e por isso eu sei que ele está no controle. Olha lá o que disse Paulo, Atos capítulo 20, versículo 28. Disse Paulo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que João Batista, que ele resgatou com jejum. É só ver. Paulo estava aconselhando esse povo. Ele disse que a partida dele já estava próxima, e os irmãos não iam ver mais sua face. E aí Paulo vai aconselhar: olhai, pois, por vós, olhe pela sua própria vida em primeiro lugar. Disse Paulo a Timóteo: cuida-te de ti mesmo e da doutrina.
Primeiro cuida de você, porque se você não estiver bem, você não vai poder passar a sã doutrina. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o pastor presidente ungiu o irmão Elson para ser bispo. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Alguém para cuidar, alguém para orientar. Isso aqui não é cargo, não é título, é um dom. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. É para apacentar. Não é para ser servido. A igreja de Deus, que Ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Por quê? Porque Ele é o marido. Paulo estava dizendo: cuidado, porque vai aparecer alguns aí tentando se apropriar da igreja que já está casada. Aonde está isso? Olha lá, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Está assim, ó. Lobos cruéis estão desfiando a esposa de Jesus Cristo. Porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão a esposa, não pouparão o rebanho. Por quê? Porque os tais não são marido. 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Paulo disse: olha, depois da minha partida, porque enquanto eu estou aqui, eu estou cuidando. Porque enquanto eu estou aqui, eu estou me esforçando para apresentar vocês como uma virgem pura, um só marido. Mas depois da minha partida, vai aparecer alguns aí. Foi isso que Paulo estava falando. Lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Aí Paulo vai além. E que dentre vocês mesmo, depois que eu sair, porque agora eu não vou permitir, depois que eu sair, dentre vocês mesmo se levantarão. Já não é o Espírito que vai constituir. Vocês foram constituídos pelo Espírito para apacentar. Mas aqui Paulo está dizendo: se levantarão, se promoverão, se intitularão, se ungirão, se consagrarão. Não, porque eu sou ungido, consagrado, então vocês estão em boas mãos. Cuidado com os lobos cruéis. Aí Paulo disse: cuidado com Emineu e Fileto, dentre eles mesmos, que se apostataram da fé. Sim, se apostataram da fé porque estavam na fé, se desviaram da fé. Ou seja, se levantaram homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí Paulo faz uma referência a Janes e Jambres, lá no deserto, lá no Egito, quando se levantaram contra Moisés. Paulo disse: Emineu e Fileto, é a mesma coisa, dentre vocês mesmos se levantaram. Alexandre, o latoeiro, muito resistiu à minha palavra. Eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu. Olha para o contexto, os falsos irmãos judeus, era Satanás na vida de Paulo, adversários. Por quê? Porque eles queriam usurpar, dominar, governar a igreja que já tinha um único cabeça, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Olha o que disse o apóstolo Paulo com o zelo de Deus à igreja.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Olha o perigo. João, aquele de quem tu deu testemunho, ele está batizando aí, o povo está indo tudo atrás dele. Mas eu não vou não, João, porque eu sou teu. Eu ia atrás do irmão Elson, ele é um herege. Não vem mesmo não, vai atrás de Jesus. Vai atrás não, porque ele já está em você. Siga Jesus. Eu ia atrás daquele irmão Elson? Não, eu vou atrás daquele ali, porque aquilo ali é ungido. Então Paulo disse: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha que confusão que estava lá na igreja dos Coríntios. Olha que divisão estava na igreja lá em Corinto. Uns dizia: eu sou de Paulo, eu aprendi com Paulo, eu ouvi Paulo. Outros diziam: não, eu sou de Apolo, pregador eloquente, poderoso nas escrituras. Quando aquele homem falava, só tinha um detalhe: ele só conhecia o batismo de João Batista, ele só conhecia a lei. Priscila e Áquila o chamou e instruiu detalhadamente no caminho do Senhor. Porque uns diz, porque vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, de Pedro. Aí outro dizia: eu de Cristo. 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Porventura foi João Batista crucificado por vocês? Porventura foi Maria crucificada por vocês? Porventura foi um pastor famoso aí que passa na televisão crucificado por vocês? Então deixa de seguir esses homens e siga Cristo. Por quê? Porque senão vocês vão estar em prostituição. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? O Apolo, o Pedro? Claro que não. Foi João Batista crucificado por vocês? Não. Ou fostes vós batizados em meu nome? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Não, porque aquele pastor famoso foi ele que me batizou nas águas. Então eu devo tudo da minha vida espiritual a ele, porque ele é meu pai da fé. Olha aí o recado de Paulo aí. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E o contexto ele vai dizer: eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. E também Jesus não me enviou para batizar, mas para evangelizar, para dizer que a igreja já tem marido. 1 Coríntios 3:5. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada? É a pergunta. Quem é Paulo, Coríntios? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Porque quem dá é Deus. 6. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ai de você se não fosse minha vida, porque eu estou às madrugadas intercedendo por você. Coitado. Irmão, se você está aqui hoje, é porque há 2 anos atrás eu paguei um preço por você no monte. Aleluia! Fazer como Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só compreende as coisas da terra e não entende as coisas do céu. Eu plantei, Apolo regou, mas só Deus é que dá o crescimento, irmão.
Por isso João disse: eu me alegro com a sua voz, porque eu vim aí preparar essa terra aí, uma voz clamando no deserto. Mas eu tenho consciência que eu estou plantando, outros vão regar, mas só Ele é que dará o crescimento. 1 Coríntios 3,7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. E o que é que eles querem fazer? Se colocar como os senhores da igreja, maridos da igreja. Mas pelo menos com esse povo aqui, com esta igreja, eles não tocam, porque esta igreja tem um só marido, Jesus Cristo. 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o quê? Cuidado dele, zelo dele. Não era apenas uma preocupação de João Batista, que eu diminua, que ele cresça. Não era apenas uma preocupação de Paulo: eu estou zeloso para apresentar vocês como uma virgem pura a um só marido, Jesus. Mas também era uma preocupação do apóstolo Pedro: apacentai, cuidai do rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, da esposa, não por força, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E o que é que estão fazendo aí? Apacentando o rebanho de Deus por força, cabresto. Se tu sai debaixo da minha cobertura, tu é um amaldiçoado, tu perde a salvação. Isso é apacentar por força, por intimidação, por medo. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, irmão. Você não está aqui por força, por medo, porque não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância. Estou apacentando o rebanho de Deus aí por torpe ganância, irmão, por dinheiro mesmo. Pedro disse que estão fazendo negócio com o povo de Deus. Época de política, então eu tenho uma igreja, tenho 80 membros. Vai dar quanto, vereador? Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, com amor, com alegria, voluntariamente. Isso que eu desenvolvo aqui não tem que ser um karma na minha vida, um peso. Tem que ser voluntário, tem que ser por alegria. E assim são aqueles que foram chamados na graça de Deus para falar essas verdades, sem compromisso com o sistema, sem compromisso com o salário fixo, mas para viver por fé voluntariamente, no chamado, no dom e na vocação que o Espírito Santo chamou. É por isso que muitos não têm interesse em ouvir essa palavra, porque essa palavra só glorifica o marido, o cabeça. Aí o irmão nosso falou para o seu ex-líder lá: eu estou numa igreja assim, 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 que não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. Aí disse que o ex-líder dele olhou para ele e falou: tudo isso que você está falando, eu estudei teologia, é verdade. Aí, mas é verdade, por que você não abre mão desse sistema aí? Eu vou abrir mão, irmão, e meu salário, meu cargo, meus benefícios. Ninguém quer isso aí não, irmão. Isso é coisa de louco. Eis aqui os loucos por Jesus Cristo, os loucos por Jesus e por amor à verdade. Ninguém tem interesse nisso não. É por isso que pode dar nome não, né? Está sendo filmado. É por isso que eu pedi mais cedo, disse que essa graça que nós pregamos é uma desgraça, porque tem que sacrificar no altar, irmão Ricardo.
Tem que sacrificar no altar. Tem que sacrificar no altar? Verdade, altar era lugar de sacrifício. Morte. Era lá no altar que matava lá os cordeiros. Tem que sacrificar? Então por que ele mesmo não dá a cabeça dele para ser sacrificado? Não é porque quem tem que sacrificar é vocês. Não, o sacrifício agora mudou, não é animal não. O sacrifício agora é oferta, é salário. Claro, lobos devoradores, lobos cruéis que não pouparão o rebanho, eles não têm interesse de ensinar isso para a igreja. Por quê? Porque eles querem se relacionar com a esposa de Jesus Cristo. Mas o marido tem ardente ciúme. Uma hora o marido pega. Se pega. Olha lá, 3. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é para ter domínio, controle sobre a herança de Deus. Irmãos, que só vai ali se o pastor permitir. Final de ano proibido viajar porque vamos romper na casa do Senhor. E quantas vezes nós ficamos sem viajar no final de ano, sem ver nossa família, por causa dessas imposições malignas de homens que querem ter domínio sobre a herança que não é minha, é de Deus. Você não pode dar um passo sem a orientação, sem a supervisão do seu pai na fé. É verdade. Ele é que é o meu pai. Ele é que é o nosso pai. Nós não estamos falando isso no sentido de desmerecer ou desonrar aqueles que Deus levanta para nos orientar pela palavra. Não. Eu sou até suspeito em falar isso. Irmão, você está falando isso porque eu tenho que te honrar. Eu também honro os irmãos aí que pregam a graça há muito mais tempo do que eu. Eu ouço, eu aprendo. Porque eu sei também que eles têm esse sentimento de levar a igreja a uma compreensão de que nós pertencemos a um só marido, Jesus Cristo. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Qual é o exemplo que esses homens estão dando? Exemplo de ganância. Olha lá, Hebreus 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, né? Vocês não são participantes de uma vocação humana, carnal, religiosa. Vocês são participantes de uma vocação celestial. Considerai, é para considerar. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É para considerar Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da confissão. É Jesus Cristo que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A nossa confissão não é uma confissão baseada na religião. A nossa confissão é uma confissão baseada na fé, na palavra de Jesus Cristo, o nosso sumo e eterno sacerdote. 2. Sendo ele fiel, que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. João capítulo 1, versículo 17. Porque Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então ele é tido por tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Moisés, ele foi fiel na casa de Deus, porque Deus havia constituído no antigo pacto. E Paulo disse o seguinte: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Moisés cuidava lá da casa, do pacto de pedra, do pacto humano, carnal, legalista. Mas agora nesse novo pacto, quem edificou a casa foi Jesus Cristo, ao qual ele resolveu e escolheu habitar.
não é Moisés, não é João, não é Paulo, o esposo, o marido, é Jesus Cristo. Olha lá, Hebreus 7:28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Ele foi constituído perfeito para sempre. Para sempre. Jesus Cristo é o cabeça, é o esposo da igreja. Tiago 4:5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O marido é ciumento, irmão. Aí. O marido tem ciúme, porque o Senhor é o Espírito. Onde é o Espírito, a liberdade. Mas o Espírito tem ciúme, porque nós somos povo, propriedade exclusiva dele. Ou cuidais vós, quem vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele tem ciúmes da sua esposa. E não adianta tentar barganhar. Ele não aceita presente, ele aceita obediência. 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É o Espírito de Deus que habita em vós, e ele tem ciúme. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele tem ciúme. Não toque na herança de Deus. O sistema está tocando na esposa de Jesus, mas o Espírito, ele arde em ciúme, irmão. O marido tem ciúme, e ninguém vai aplacar sua ira no dia da vingança. Uma hora a casa cai e o sistema está caindo por terra. Os enganadores estão perdendo. Porque quando nós conhecemos a verdade vem nos liberta. Não é para você ter ódio dele, não é para vocês pisarem neles, porque muitos lá são os nossos irmãos que estão sofrendo por falta do conhecimento, porque estão indo buscar o Espírito no monte, quando o Espírito já habita em cada um de nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é sagrado. 1 Coríntios 6,19, olha lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Você não é de você mesmo. Você não é herança do pastor da igreja. Você é herança de Jesus Cristo. A igreja tem um cabeça que é Jesus. Por isso que nós não aceitamos manipulação humana, religiosa, porque a igreja, ela está bem casada, e a aliança foi no Calvário. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Segunda Coríntios 6,16. Porque que consenso, ficou difícil aí devido a... Porque que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele não divide a sua glória com ninguém. 17. Por isso, sai do meio deles. É para sair da enganação, irmão. Pediu dízimo, é enganação. Dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. Mandou você sacrificar
sacrificado no monte é enganação. O sacrifício foi Jesus Cristo, uma vez e para sempre. Por isso, olha a ordem de Jesus lá. Por isso, sai do meio deles. Saia do meio dessa enganação. Saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. O problema é que muitos saem, mas fica tocando nas coisas imundas. Meu irmão, sei que é assim, mas o que é que tem se eu levar um óleozinho ungido? Tocando em coisa imunda. Meu irmão, sei que é assim. Mas o que que tem, irmão? O que que tem eu ir buscar a presença de Deus com os irmãos lá no monte? Vai! O problema não é o monte. O problema não é o local. O problema é aqui, ó. O teu entendimento. Nada contra se você quer orar no monte, na praia, no shopping, no banheiro, em casa, aqui no lugar de reunião. Nada contra, você ora em qualquer lugar. Porque nesse novo pacto, nesta nova aliança, nós adoramos em espírito e em verdade. O problema está em santificar, mistificar os locais ou objetos. Não, aqui não pode tocar porque aqui é ungido. Aqui é só do pastor. Por isso, sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É isso que nós somos para Deus em Cristo Jesus. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Que a graça e a paz de Cristo esteja no teu coração, e que você venha viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque você pertence a um só marido, Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, queridos. Obrigado, Jesus.